O tema dessa mensagem é Betel, Maanaim e Peniel. 3 lugares em que um grande homem de Deus chamado Jacó esteve e que Deus falou profundamente ao coração desse homem. Eu creio e quero compartilhar com os irmãos que esse processo chamado Betel, Maanaim e Peniel acontece em todos nós, dia após dia. E nesses 3 lugares, nominados por Jacó desta forma, porque foram experiências que Jacó teve nesses 3 lugares. A partir daí, Jacó teve a sua vida assim transformada através dessas experiências. E quando eu leio, e quando eu comecei a ler essas passagens, queridos, Deus falou muito ao meu coração. E eu entendo que em cada processo que nós passamos nesta terra, e são muitos, e na maioria deles dificultosos, certamente, porque somos peregrinos e forasteiros nesta terra, ou seja, não tem sombra e água fresca perenemente, é algo que pausado, tempos e tempos, mas na certeza que Deus fala conosco em Betel, em Maanaim, em Peniel. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Abram as vossas Bíblias. No primeiro livro das Escrituras, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, ou primeiro livro da Torá, ou do Pentateuco, como queiram falar, ok? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, Pentateuco são os 5 no grego, né? Então, abram as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 28, versículo 17. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Você que achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura prefacial desta ministração. Todos acharam, amém? Gênesis 28, versículo 17. Tem Gênesis na Bíblia? Difícil não encontrar Gênesis, né, queridos? Gênesis quer dizer princípio, ou seja, é o princípio no sentido de início da Bíblia. Gênesis capítulo 28, versículo 17 diz assim: E temendo, disse: Quão temível é este lugar? É a casa de porta dos céus. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela chuva, obrigado por tudo, meu Pai, porque se conhecemos a Ti e amamos a Ti, e somos chamados segundo o Teu propósito, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós queremos Te louvar, meu Pai, por tudo, porque há um cooperar de Ti para o nosso bem. Obrigado, Jesus, por este dia, obrigado por esta noite, seja para ensinar, seja para exortar, seja para edificar. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E nós queremos aprender nesta noite, levamos nossas mentes cativas a Ti, Senhor, porque queremos andar nesta terra em transformação, queremos andar contigo, meu Pai, melhorando como homem e mulher de Deus, queremos andar nesta terra, meu Pai, crescendo espiritualmente, com mais experiências de intimidade contigo. Não há outra razão, Senhor, de estarmos nesta terra que não seja amadurecer em Ti. Então fala conosco nesta noite, fala com aqueles também que estão ouvindo agora esta mensagem, ou ouvirão mais tarde. Deus, tenha liberdade para falar em nosso meio, e usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Queridos, eu estou falando de um grande homem chamado Jacó. Para falarmos um pouco sobre Jacó, os irmãos sabem muito bem a história de Jacó. Jacó é um homem, na verdade, ele nasceu de Isaac e Rebeca. Rebeca era estéril, mas Isaac clamou, pediu a Deus por um filho, e Deus deu 2, para Isaac e Rebeca, gêmeos, que eram Jacó e Esaú. Nós sabemos que a briga que houve já no ventre, quando Jacó, que nasce logo a seguir de Esaú, mas Jacó nasce segurando no calcanhar de Esaú, já deixando bem claro como Jacó queria suplantar, queria entrar no lugar de Esaú. Já no ventre, Jacó tinha esse objetivo, segurando no calcanhar de Esaú, o primogênito, para ter direito a toda a primogenitura e tantas outras coisas. E, queridos, é interessante porque a partir daí nós sabemos a história onde a mãe amava mais a Jacó e o pai, ou seja, Isaac amava mais a Jacó, e Rebeca amava mais a Jacó, e Esaú era mais amado por Isaac, queridos. São tantos nomes,
Então, queridos, mas uma família quebrada, uma família que não existe um pai ou uma mãe amar mais um filho, né? Os filhos são diferentes, obviamente, personalidades diferentes, mas mensurar amor, sinceramente, não consigo ver. Ou seja, era uma família disfuncional, uma família totalmente que havia preterição um em relação ao outro, ou seja, uma família quebrada. E com isso, Esaú, toma a frente, ou melhor, Jacó usurpa, né, a direito de primogenitura de Esaú, porque Esaú quis a sopa de lentilhas, porque vinha do campo, e aí Jacó fala, eu te dou a sopa de lentilhas se você trocar o direito de primogenitura, e Esaú troca, e aí Jacó toma esse direito de primogenitura, que parece bobeira, mas não é. O primogênito tinha direito à herança dobrada, tinha direito à bênção do pai, ou seja, Jacó era muito esperto, daí ser o usurpador, nome usurpador, suplantador, ou aquele que puxa o calcanhar, isso no hebraico é o nome Jacó. Assim foi Jacó, queridos. E com isso tudo, uma briga muito grande em casa, família dividida, Jacó foge, porque Esaú queria matá-lo, Esaú queria matar o seu irmão, e Jacó foge, sai da sua casa, fugitivo, para não encontrar o seu irmão, porque o seu irmão iria matá-lo. E aí começa um processo, queridos, na vida de Jacó, desde a sua saída de casa, fugindo de Esaú, até um dia reencontrar Esaú. O processo é esse, o lapso de tempo é esse. Jacó saindo de casa, fugitivo, até um dia ele encontrar Esaú. E o que aconteceria nesse encontro? Dois irmãos que naquele exato momento, pelo menos Esaú odiava. A Bíblia diz que Esaú odiou Jacó, e não é por menos por tudo que ele fez. Então, havia um ódio ali de Esaú em relação a Jacó. A família quebrada e Jacó foge, Jacó sai de casa. E é interessante que nessa caminhada de Jacó, saindo de casa, ele para em um local onde ele tem um encontro com Deus, ou melhor, nesse chamado lugar, casa de Deus, Betel é casa de Deus, e ali os irmãos vão se lembrar que Jacó imagina, num deserto, caminhando num deserto, ele começa a ter sono, deita na areia do deserto, faz de uma pedra o seu travesseiro, ou seja, num lugar totalmente inóspito, um lugar onde ele estava emocionalmente desgastado, porque estava fugindo do seu irmão, ou seja, o contexto totalmente contrário, um homem totalmente com o coração triste, talvez até um peso de pecado por ter traído seu irmão, ter traído seu pai também, porque fez com que o seu pai errasse. Seu pai já estava cego, Isaac já estava cego quando abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Ou seja, talvez aquele homem, Jacó, agora com o coração pesado, com uma culpa imensa em seu coração, e ele andando pelo deserto, ele começa a dormir, pega uma pedra para fazer de travesseiro, ou seja, um momento totalmente difícil na vida de Jacó. Foi ali que Deus fala com aquele homem, e os irmãos vão se lembrar que apareceu uma escada que ligava a terra ao céu, anjos subiam e desciam, e ali Deus começou a fazer promessas para Jacó, muitas que já tinham feito, ratificando promessas, Deus falando com Jacó. E aí no versículo 16, que é o anterior ao que eu li, olha o que diz: despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste, e eu não sabia. Queridos, quantas vezes não pensamos assim, caramba, o Senhor estava nesse negócio, e eu não sabia, porque não tinha como eu entender que Deus estava naquele processo. Imagina um homem fugindo, com peso de pecado, no deserto, como um nômade, sem saber para onde ia exatamente, um homem num momento totalmente muito ruim da sua vida. Como entender que aquilo vinha de Deus? Como saber que Deus estava ali? E ele declara, olha, Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Betel, queridos, além da palavra, Betel quer dizer casa de Deus, porque Deus estava ali, mas eu não sabia. Então, quando eu quero botar Betel na minha vida, são situações que acontecem, e Deus está lá, e eu não sabia, eu não sei. Deus esteve ali, e eu não soube. Deus está, e eu não estou vendo.
Deus está fazendo e parece que eu estou despercebido. Deus está incomodando e parece que eu não estou sentindo. Parece que eu estou frio. Deus está falando comigo, mas eu não estou mais recebendo daquela forma que eu sempre recebi. Betel é isso. Deus estava ali e eu não sabia. Betel é você olhar para o teu quadro de vida e falar, não é possível que Deus esteja comigo. E Deus estava com Jacó. Sim, no deserto, sim, do travesseiro uma pedra, sim, com o coração amargurado, sim, com uma culpa imensa em seu coração, um homem que talvez qualquer um falasse, olha, você não tem perdão, o que você fez, jamais Deus vai te perdoar, olha, você enganou teu pai já morrendo, teu pai cego, e você o enganou, você se juntou com a sua mãe para enganar o seu irmão e o seu pai, olha a culpa que esse homem trazia consigo mesmo, e agora ele vai para o deserto fugindo, e Deus estava ali com ele. Deus estava ali e ele não sabia. Assim, guardando as devidas proporções, queridos, passamos também naquela doença, Deus estava ali e eu não sabia. Naquele desemprego, Deus estava ali e eu não sabia. Naquele momento difícil emocionalmente falando, Deus estava ali e eu não sabia. Naquele problema conjugal, Deus estava ali e eu não sabia. Na minha vida financeira, Deus estava ali e eu não sabia. Mas já era a casa de Deus. Hoje quem é a casa de Deus? Sou eu, é você. Deus está aqui. Deus está aí. Deus está em nós. Amém? O Deus Emanuel, o Deus conosco, habita em nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Deus está aí e eu não sabia. Deus está em mim e eu não sei. Porque quando eu olho ao redor e o que está acontecendo, parece que a frase é exatamente essa que Jacó falou, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ah, se eu soubesse, aproveitaria melhor aquela circunstância. Ah, se eu soubesse, eu poderia aproveitar aquele momento para mudar mesmo. Ah, se eu soubesse, queridos, saiba, Deus está aí. Eu comecei a pregação no louvor, ou melhor, na oração, dizendo, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Todas são todas. Sinônimo de todas, todas. Amém? Não tem exceção, não tem um exceto, não tem, são todas. E aí eu posso ler, e aí eu entendo, quando Jacó diz, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quantas vezes, queridos, o Senhor está no negócio, e eu não dou valor, faço como que não soubesse, ou na minha ignorância bíblica, entendo que é o diabo, e Deus não está no processo, Deus não está no governo, e aí abro mão de circunstâncias, mas Jacó refletiu, Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, casa de Deus, caiu a ficha, Deus está aqui, espera aí, agora as coisas precisam mudar, Deus está aqui, Deus falou comigo, espera aí, isso que está acontecendo tem um propósito, tem um porquê, amém, eu sou filho de Deus nesta terra, nós conhecemos a Cristo, amém, então tudo que acontece tem um propósito, amém, meus amados, glória a Deus, e aquele homem fugitivo agora tem a certeza de que Deus estava ali. Você imagina o que é isso, queridos? Você, depois de tantas dores que Jacó estava passando, dores que ele mesmo plantou, e que ele mesmo estava colhendo, semeadura pura, ser fugitivo, passar por tudo que ele estava passando, culpa, tudo que ele plantou e estava colhendo, queridos, e Deus não abandonou aquele homem, e Deus teve que despertar, levá-lo ao sono, para ele olhar e entender que Deus estava ali. Amém, meus amados? Deus está aqui, amém? Deus está na sua vida, na sua história, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Pula agora na sua Bíblia, vá lá em Gênesis, capítulo de número 32, versículo 1. Gênesis 32, versículo 1. Alguns capítulos se passaram, a gente sabe que Jacó depois se casa, Raquel, Lia, as concubinas,
A gente sabe que Jacó vai trabalhar com Labão, Jacó sente na pele o que ele fez de usurpador, de enganador com seu irmão, com seu pai, ele sente na pele, porque Labão também dá uma banda nele, e o engana também, e ele fica trabalhando mais anos ainda para Labão do que era necessário, ou seja, tudo Deus permitindo. Mas quando chega no capítulo 32, e preste atenção, queridos, até aqui, você não escuta falar sobre Esaú. Jacó está fugindo. Jacó tem a certeza agora que Deus estava com ele, e ele começa a fugir, aí encontra Raquel, se casa, alguma coisa na vida dele começa a se ajeitar, mas olha o que diz capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Que isso é interessante porque Jacó agora ele para nesse acampamento, porque dois anjos, a Bíblia diz que, e anjos de Deus, se for, ou seja, mais de um pelo menos, anjos de Deus aparecem para Jacó e o encontram. E quando os viu, ele disse: esse é o acampamento de Deus, por isso eu vou chamar esse lugar de Manaim. Primeiro Betel, lugar onde eu não sabia que Deus estava, ele estava. Amém? Depois, Manaim, acampamento de Deus. Quando Jacó encontra aqueles anjos que ali foram com ele, e Manaim quer dizer isso, dois acampamentos. Não sabemos exatamente quais seriam esses acampamentos, talvez um para os anjos, outro para ele mesmo. Isso, cada um fala uma coisa e não temos como ter uma certeza, tá bom? Mas eu quero me firmar na palavra, é o acampamento de Deus. Manaim, acampamento de Deus. O que é acampamento, queridos? Na minha opinião, é um lugar transitório, é um lugar de passagem, é um lugar de preparo, é um lugar que eu estou pensando em algo à frente para alcançar. Manaim, assim como Betel, é um lugar que eu não sabia que Deus estava, e Deus estava ali, e Deus começa a trabalhar no meu coração. Agora, Manaim, queridos, é acampamento, lugar transitório, lugar onde você para algo acontecer. E olha que algo interessante, queridos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha o que diz o versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros já diante de si, a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de... Queridos, do nada. Você pode ler a Bíblia de Gênesis 28, versículo 9, onde teve a briga de Esaú e Jacó, e aí Jacó sai de casa. Em nenhum momento mais Esaú é mencionado na Bíblia. Somente aqui depois, no capítulo 32, versículo 3. Pergunta de prova: o que aconteceu nesse acampamento para que Jacó fosse imbuído, provocado a procurar seu irmão? Porque até aqui, queridos, ele estava fugindo de Esaú, encontrou agora sua esposa, suas esposas, trabalhou para Labão, deixou Labão. O que aconteceu em Manaim, para que no versículo 3, ele fosse encorajado a procurar Esaú? Eu sei que algo aconteceu nesse acampamento. Manaim é lugar de preparação. Manaim, esse acampamento, é lugar onde Deus quer nos preparar para algo maior. Então, quando eu comecei pregando Betel, lugar onde Deus estava, eu não sabia. Agora Deus é Manaim, agora Deus me prepara para algo que eu preciso enfrentar. Porque legal, Deus está comigo, eu sei. Só que tem algo em mim que precisa ser tratado. E Jacó tinha algo dentro dele que precisava ser tratado. E no acampamento ali com Deus, aqueles anjos ali, algo foi ministrado ao coração de Jacó. Fala: Jacó, seu coração tem culpa. Jacó, falta perdão ser liberado, Jacó. Jacó, você sabe que você é Betel, Deus é contigo, só que teu coração ainda está triste, seu coração está com culpa. Você não perdoou, você tem que encontrar seu irmão Esaú. Eu não encontro outra resposta, para do nada, no versículo 3, Esaú apareceu na história. Algo aconteceu nesse acampamento.
Manaim, para mim, é lugar onde Deus nos prepara para nos confrontarmos com nossos erros e pecados. Foi em Manaim que Deus levou Jacó a ser imbuído de encontrar Esaú, ou melhor dizendo, o seu pecado, o seu erro, onde ele errou, onde ele vacilou, onde ele precisava mudar. Na nossa caminhada é assim, queridos, somos Betel, casa de Deus, glória a Deus, Deus é conosco, não sabia, mas Deus é conosco, legal, mas tem que passar pelo acampamento, tem que passar pelo Manaim, tem que se confrontar com o teu erro, tem que bater de frente com o seu pecado, tem que querer e desejar ir de encontro àquilo que está te afligindo, senão você vai ficar só em Betel, batendo palma. É muito bom estar em Betel, Deus é comigo, e aí? Tua vida não muda? Fica sempre o mesmo rodar, sempre a mesma história, você não sai de Betel. Betel é legal, é escada, anjos subindo e descendo, e daí? Acampamento, Manaim, para mim, te confronta. Muitos no acampamento fogem, muitos desistem daquele tempo de acampamento, não sei quanto tempo eles passaram em Manaim, mas eu sei que Jacó saiu de lá, vou encontrar o meu irmão. E olha que interessante, querido, versículo 4, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú. Olha o respeito que Jacó teve pelo seu irmão, respeito que ele nunca teve, mas agora, olha o que ele fala sobre seu irmão Esaú, a meu senhor Esaú. Jacó chama o seu irmão de senhor. Olha como esse homem que passou pelo acampamento mudou, queridos. Esse homem não ficou só em Betel, esse homem teve um processo de transformação em Manaim. Assim como eu e você temos que ter. De tudo que ele fez de errado em relação a Esaú, tudo que ele fez de enganou, agora ele chama Esaú de meu senhor. Ou seja, humilhação. Eu sei que nesse processo eu tenho que me humilhar. Eu sei que nesse processo, para encontrar Esaú, eu errei muito, eu vou ter que me humilhar. Eu vou ter que me dobrar diante dele. Olha, eu errei muito. E eu não sei como Deus está falando contigo nesta noite, queridos, mas é noite de humilhação. É noite de você olhar para dentro de você e falar, olha, eu preciso me humilhar diante dessa causa. Preciso me prostrar diante dessa causa. Olha, eu errei, eu falhei. E acampamento Manaim é isso, lugar de confronto, lugar de decisão. Agora eu decido encontrar e bater de frente com o meu erro, para que a mudança ocorra. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então Manaim tem que encontrar em nossas vidas, porque não há Peniel sem Manaim. Talvez, quero crer eu, que Manaim seja, e por estar nesse meio entre Betel e Peniel, uma caminhada, talvez Manaim tenha sido o processo menos falado na vida de Jacó, mas o mais importante, porque não sabemos o que aconteceu exatamente nesse acampamento. Só sei que do nada, esse homem, eu vou procurar meu irmão. Querido, Jacó já estava rico. Jacó já estava riquíssimo. Ele não tinha por que encontrar Esaú para problemas financeiros, não. No acampamento, Jacó entendeu que ele precisava ser transformado. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então não importa a condição que você esteja, você pode estar bem agora. Você pode, passou há tanto tempo isso, nem mais. Queridos, em nome de Jesus, amém? Não deixe Manaim passar na sua vida. Saiba que Deus está falando contigo em nome de Jesus, amém? Capítulo 32 agora, versículo 30. Já é um outro processo agora na vida de Jacó. Olha aqui de versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus, face a, e a minha vida foi salva. Queridos, agora chega um momento na vida de Jacó, chamado Peniel. Peniel é face a face, ou seja, experiência profunda com Deus. A gente sabe o que Jacó passou, né? Jacó lutou com um homem, lutou com um anjo, isso é uma teofania, né? São expressões espirituais, sendo em figuras, como uma sarça ardente, é uma teofania, é uma manifestação de Deus numa árvore, como homens que apareciam e eram anjos, é uma teofania, uma expressão espiritual. Então um anjo apareceu ali e lutou com Jacó, ou melhor, Jacó lutou com Deus.
Existe uma diferença entre lutar com Deus e contra Deus, né? Jacó não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Então esse anjo que aparece ali lutando com ele, é uma experiência que ele tem tremenda com Deus. A sua vida, esse anjo troca o nome de Jacó, que passa a ser agora Israel, aquele que luta com Deus. Agora Jacó, que passou por Manaim, agora ele é transformado, agora não é mais Jacó, agora ele é aquele Israel, aquele que luta com Deus. Agora Jacó teve encontro com Deus. Peniel é encontro com Deus, face a face com Deus. Não é que Jacó viu a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Deus habita em luz inacessível, amém? Face a face, a experiência profunda com Deus, a tal ponto do seu nome ser trocado. Nome quer dizer personalidade, quer dizer domínio. Jacó teve a sua vida transformada. Não foi um nome apenas que se mudou, mas foi o próprio ser dele. O caráter de Jacó mudou. Agora ele é Israel, porque ele teve um encontro com Deus. Queridos, é muito bom estar em Betel, é muito bom passar por Manaim, mas se eu não lutar com Deus, e lutar com Deus é ir a favor dele, amém? E caminhar com Deus, querido, é passar por inúmeras barreiras. A Bíblia diz que o anjo deu um toquezinho. Será que o anjo não ia... Queridos, a Bíblia diz que foi a madrugada inteira Jacó lutando com Deus. E o anjo chega uma hora que, olha, chega. Será que o anjo não conseguia lutar com Jacó? Não, queridos. É claro que ele tocou na coxa de Jacó, e Jacó já ficou manco. Mas o que chamou a atenção daquele anjo é a persistência. Cara, eu vou ficar com esse homem aqui 3 dias, tem mais o que fazer. Libera a bênção para esse homem. E Jacó fala, só saio daqui quando me deres a tua bênção. Se tu não me deres a minha bênção, eu não saio daqui. Mancando, sofrendo, chorando, mas eu não saio daqui sem tua bênção. Eu quero encontrar Deus. Jacó estava predisposto a isso. Por quê? Ele tinha que encontrar Esaú. E Jacó não podia encontrar Esaú. Quem tinha que encontrar Esaú era Israel. Jacó não podia encontrar com aquele coração dele. Ele estava predisposto. Já em Manaim foi a predisposição para encontrar. Peniel é transformação, é encontro com Deus. Só quem teve um encontro com Deus pode falar isso. Só quem teve um encontro com Deus. Muitos já estiveram em Betel, muitos estão em Manaim, predispostos a fazer, mas não fazem. Sabem que Deus está ali, mas não saem do lugar. Predispostos em Manaim, mas não encontram Peniel. Não querem lutar. Porque luta é transformação, luta é sair com a coxa, é sair mancando. Não é assim que Jesus fala? Olha, se for para entrar no céu cego, entra o cego. Sem um braço, entra sem um braço. Ninguém está falando para você cortar braço, nem cegar não. São renúncias que nós faremos em nossas vidas. Quer entrar no céu? A porta é estreita. Não é larga é do inferno. A porta é estreita, vai passar, vai machucar os ombros, é estreito. Tem que lutar com Deus. E aí, queridos, Jacó luta com Deus, tem o seu nome, a sua vida transformada, e ele chama Peniel aquele lugar. Assim como ele chamou aquele lugar de Betel, o outro de Manaim, agora ele chama esse lugar de Peniel, face a face com Deus. Tive uma experiência com Deus. Queridos, quando você tem uma experiência com Deus, podem falar o que for. Eu acho interessante aquelas eu gosto muito de debates, e quando vocês encontram aqueles debates do crente com o ateu, e o ateu começa a indagar, e quando não tem mais quase resposta, aí o crente fala, só que tem uma coisa, eu tive uma experiência com Deus, isso nada pode mudar a minha vida. Por isso que eu falo, queridos, algumas pessoas perguntam para mim, pastor, eu vou fazer teologia, você tem certeza da tua fé? Você teve encontro com Deus? Então faça. Se você não teve encontro com Deus, não faça, porque você vai escutar cada coisa que tem que ser escutada mesmo. A gente tem que apresentar a razão da nossa fé, amém? Nós temos que entender os posicionamentos contrários e chegarmos à nossa conclusão, mas se você não tiver uma experiência com Deus, você é levado. Repito, muitos estão em Betel, outros estão em Betel e Manaim, mas quando chega em Peniel, não querem lutar com Deus, porque lutar com Deus é sair mancando,
mas ter a sua vida transformada. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha aqui de 33, versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel, as duas servas. Olha o que Jacó faz. Está vindo Esaú, né? Pô, deixa eu botar minhas mulheres na frente, meus filhos. Quem sabe ele já começa a tocar no coração dele, começa a ficar compadecido, né? Versículo 2, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Versículo 3, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Queridos, como se Esaú estivesse ali na porta, e eu Jacó, Israel, andasse um pouquinho, me prostro. Andava mais ali, me prostro. Andava mais ali, me prostro. 7 vezes até chegar a Esaú. E Esaú vendo aquilo, aquele momento, aquele homem soberbo que era Jacó, agora se humilhando diante dele, vendo a sua família linda, juntamente a ele. E olha que diz versículo 4. Então, Esaú correu-lhe ao encontro, e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram. Perdão, cura, libertação. Amém, queridos? Creia nisso. Quando você está em Peniel, ou melhor, quando você passa por Betel, passa por Manaim, e você chega a Peniel, Deus está trabalhando nos outros também. Em nenhum momento aqui a Bíblia vai falar sobre Esaú nesse estado. Como estava Esaú? Será que Esaú buscou a Deus? Esaú se casou até com uma mulher que era da linhagem de Ismael, ou seja, Esaú se perdeu totalmente na caminhada. Amém? Ninguém sabe como foi, por que Deus tratou o coração de Esaú, porque quem é o ferido aqui? Quem é a vítima? Esaú. E a Bíblia diz que ele saiu e foi ao encontro do irmão e choraram, se abraçaram. Quando você faz a tua parte, queridos, tenha certeza, Deus está operando em outros. Deus está operando nos teus familiares, Deus está operando no teu trabalho, no teu casamento, na tua família, Deus está operando, mas faça a sua parte. Porque quem é crente aqui na história, queridos? É Jacó. Esaú se desviou depois de tudo isso. Mas Jacó conhecia, e queria, e desejava, e assim ele fez. Alguém tem que fazer alguma coisa. Amém, meus amados? Eu tenho que mudar a história da minha casa, da minha família, do meu trabalho, porque depende de mim. Eu sou aquele que conheço a palavra, você é aquele que conhece a palavra. Então, querido, seja motivado em Manaim. Você conhece Betel? Seja motivado em Manaim e permita-se lutar em Peniel, porque certamente tem vitória em Peniel, tem transformação em Peniel, e tem cura, no desdobrar dessa história toda, tem cura. Ali houve um choro de cura, queridos, um choro de cura. Eu fico imaginando, quando a gente fala de choro, está aí uma boa pregação, né? Choro, a gente vê a vida como foi a vida de José. José chora 3 vezes na sua caminhada, duramente ele chora. Choro de cura, choro de libertação. Não era um choro de teimosia, não, um choro de ser curado, ser transformado por Deus, quando ele vê a sua família chegando. Queridos, esse choro aqui é um choro de cura. Se prepare para chorar com aquele que você sabe que precisa chorar, porque há cura. Chore sozinho, chore por você, chore. Mas o certo é, queridos, que o teu choro tem que ser motivado por Betel, Manaim e Peniel. Amém, meus amados? Que Deus te confronte mais e mais nesta noite, e você saia daqui cheio de motivações. Encare Peniel de frente, que Deus tem melhor para mim, para você, para todos nós. Amém, meus amados? Glória a Deus.